O que a Bíblia diz sobre a importância do arrependimento sincero? O arrependimento sincero ocupa um lugar central na mensagem bíblica, não como um simples sentimento de culpa passageiro, mas como uma mudança profunda de mente, direção e coração. Desde o Antigo Testamento, Deus chama seu povo ao retorno consciente e voluntário ao caminho da justiça. O profeta Joel declara: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Joel 2:13. Essa palavra revela que o arrependimento verdadeiro não se limita a rituais externos ou discursos religiosos, mas exige uma transformação interior. Em tempos atuais, marcados por superficialidade espiritual e relativização do pecado, a Escritura nos confronta com a necessidade de um coração quebrantado diante de Deus. Arrepender-se é reconhecer a gravidade do afastamento espiritual e, ao mesmo tempo, confiar na misericórdia divina que restaura e renova aqueles que se voltam sinceramente para Ele. A Bíblia ensina que o arrependimento é inseparável do reconhecimento do pecado à luz da santidade de Deus. O salmista confessa: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Salmos 51:4. Essa declaração de Davi não minimiza o erro, nem transfere a culpa para circunstâncias externas. No mundo contemporâneo, onde a responsabilidade pessoal muitas vezes é diluída em fatores sociais ou emocionais, a palavra de Deus nos chama a uma postura contracultural de honestidade espiritual. O arrependimento sincero nasce quando o ser humano se vê diante da verdade divina e admite sua condição sem máscaras. Esse reconhecimento não visa a condenação, mas a cura, pois o Senhor é perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18, acolhendo aqueles que se humilham diante dele. O chamado ao arrependimento também está profundamente ligado à mensagem de Jesus Cristo. Logo no início de seu ministério, ele proclamou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Essa afirmação revela que o arrependimento é a porta de entrada para uma nova realidade espiritual. Em um mundo dominado pelo imediatismo e pela autossuficiência, o reino de Deus confronta valores humanos e convida à submissão voluntária à vontade do Pai. Arrepender-se nesse contexto significa abandonar antigos caminhos e alinhar a vida aos princípios do reino. Não se trata apenas de deixar práticas erradas, mas de permitir que Deus reine sobre pensamentos, escolhas e desejos. Assim, o arrependimento torna-se um ato de fé e esperança, pois reconhece que a vida sob o governo de Deus é plena e verdadeira. A Escritura também revela que o arrependimento sincero produz frutos visíveis na vida do crente. João Batista advertiu: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Essa exortação é especialmente relevante em uma época em que a fé pode ser reduzida a palavras sem compromisso prático. O arrependimento bíblico não permanece apenas no campo das intenções, mas se manifesta em atitudes concretas de mudança, reconciliação e obediência. Quando o coração é transformado, a vida exterior naturalmente reflete essa transformação. A Bíblia nos ensina que a fé genuína é acompanhada por obras que glorificam a Deus. Assim, o arrependimento não é um evento isolado, mas um processo contínuo de alinhamento com a vontade divina, que se expressa em escolhas diárias moldadas pela verdade. Outro aspecto fundamental do arrependimento bíblico é sua relação direta com a graça e a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo afirma que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2:4. Em contraste com uma visão punitiva de Deus, a Escritura revela um Pai que chama com amor e paciência. Em tempos de medo, ansiedade e instabilidade moral, essa verdade oferece consolo e esperança. O arrependimento não é forçado pela ameaça, mas despertado pela consciência da graça.
Ao perceber a longanimidade divina, o coração humano é levado a abandonar a rebeldia e retornar ao Senhor. Essa dinâmica espiritual revela que Deus não se agrada da morte do pecador, mas deseja que todos cheguem ao arrependimento e encontrem vida em sua presença. A Bíblia também destaca que o arrependimento sincero traz restauração espiritual e comunhão renovada com Deus. O apóstolo João declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João 1:9. Essa promessa é extremamente atual em um cenário marcado por culpa silenciosa e feridas interiores. O arrependimento abre caminho para o perdão e para a purificação da consciência. Não se trata apenas de alívio emocional, mas de uma restauração profunda do relacionamento com Deus. Ao confessar e abandonar o pecado, o crente experimenta liberdade espiritual e paz interior, testemunhando que a fidelidade de Deus é maior do que qualquer falha humana. O arrependimento também possui uma dimensão coletiva e profética, especialmente relevante nos tempos atuais. Deus declarou a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Segundo livro de Crônicas 7:14. Essa palavra ecoa com força em um mundo ferido por injustiças, violência e decadência moral. A Bíblia mostra que a transformação espiritual de uma nação começa com o arrependimento do povo de Deus. Mais do que apontar os erros do mundo, a Escritura chama os fiéis à autoavaliação e à conversão sincera. O arrependimento torna-se, assim, um instrumento de cura espiritual e renovação social, capaz de trazer esperança em meio à crise. A palavra de Deus também alerta que a ausência de arrependimento endurece o coração e conduz à perdição espiritual. Jesus advertiu: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:3. Essa declaração não é uma ameaça vazia, mas um chamado urgente ao discernimento. Em uma cultura que normaliza o pecado e rejeita a correção, o coração humano pode se tornar insensível à voz de Deus. A Bíblia ensina que a resistência contínua ao arrependimento obscurece a consciência e afasta o ser humano da verdade. Por isso, o chamado ao arrependimento é também um chamado à vigilância espiritual, para que a fé não se torne apenas uma forma externa, mas permaneça viva e sensível à direção do Espírito Santo. O arrependimento sincero está intimamente ligado à esperança escatológica apresentada nas Escrituras. O apóstolo Pedro exorta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos dos Apóstolos 3:19. Essa promessa aponta para além do presente, revelando que o arrependimento prepara o coração para os tempos de restauração prometidos por Deus. Em meio às incertezas do mundo moderno, a Bíblia afirma que há refrigério e renovação para aqueles que se voltam ao Senhor. O arrependimento não conduz ao desespero, mas à expectativa de um futuro sustentado pela fidelidade divina. Por fim, a Bíblia ensina que o arrependimento sincero é um caminho contínuo de amadurecimento espiritual. O sábio declara: o temor do Senhor conduz à vida. Provérbios 19:23. Esse temor reverente inclui a disposição constante de examinar o coração à luz da palavra. Em tempos de rápidas mudanças e confusão moral, o arrependimento diário mantém o crente alinhado com a verdade eterna. Ele preserva a sensibilidade espiritual, fortalece a fé e aprofunda a comunhão com Deus. Assim, o arrependimento não é apenas o início da caminhada cristã, mas um princípio permanente que conduz à vida abundante, à santidade e à esperança firme na promessa de Deus para este tempo e para a eternidade.
Ao chegarmos ao fim desta reflexão, somos lembrados de que o arrependimento sincero não é peso, mas caminho de volta para os braços do Pai. É nele que a alma cansada encontra descanso, que o coração ferido encontra cura e que a fé enfraquecida volta a respirar esperança. Em tempos confusos, quando tantas vozes tentam nos afastar da verdade, a palavra de Deus permanece firme, chamando-nos com amor. Voltem, retornem, rendam-se. Que esta mensagem não seja apenas ouvida, mas acolhida no íntimo do coração, produzindo mudança real, vida renovada e comunhão profunda com Deus. Se esta palavra falou com você, permita que ela continue ecoando além deste vídeo, guiando suas decisões, fortalecendo sua fé e aproximando você cada vez mais do Senhor. E agora, com gratidão no coração, elevemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado por permanecer até aqui e por caminhar conosco nesta reflexão. Se esta mensagem edificou a sua vida, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus abençoe você, fortaleça a sua fé e conduza seus passos hoje e sempre.